Boa noite, meu nome é Louene, eu sou estudante de medicina veterinária. Estou aqui com o meu grupo da matéria de agravos e a gente vai falar sobre imunologia e saúde pública da professora Arlinda. E a gente está aqui com o Abner, que aceitou o nosso convite. Obrigada, Abner, por aceitar. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ele. Ele é biomédico pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia. Atua na bancada laboratorial desde 2019, hoje responsável técnico pelo laboratório do Hospital Municipal de Porangatu. Aí a gente vai começar agora a falar um pouco sobre imunologia. E a primeira pergunta é: como a imunologia pode interferir na saúde humana? A gente tem que. Eu quero agradecer primeiro, né, o convite de vocês. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender que imunologia é o estudo da imunidade, sendo ela animal ou humana. E aí a partir disso, a gente vai aprender os mecanismos que a gente vai ter daqui para frente. Então, a imunologia na saúde humana, ela não é só quando a gente está falando do homem em si. Mas a gente tem os animais que também têm as suas respostas imunológicas, a gente tem os vegetais que também têm suas respostas, e a gente também tem os homens, os humanos, né? Então, a partir disso, a gente começa a ter acesso a um mundo que se chama imunologia, que é o estudo da imunidade, é o estudo da resposta daquele ser vivo diante de uma agressão, né? Então, a gente vai classificar as agressões vinda de parasitas, vindo de protozoários, fungos, bactérias, vírus. Então, a partir deste contato, desta agressão, a gente passa a responder a essa agressão de alguma forma. E aí esse estudo dessa resposta a gente se dá por imunologia. Então, a imunologia na saúde humana, ela é importante porque a partir do momento que a gente tem contato com uma agressão externa, a gente desenvolve uma resposta e a partir dessa resposta a gente produz outras respostas, armamentos o suficiente para a gente vencer essa agressão. Ótimo. Certo. Agora, a próxima pergunta é: como a imunologia pode interferir na saúde humana? Não é a próxima. Ah, É porque não pulou. como podemos trabalhar juntos para manter nossa comunidade segura, identificando e controlando rapidamente doenças transmitidas por animais? Então, o trabalho dos agentes de saúde e também e isso a gente vai englobar todos aqueles que trabalham com saúde, seja humana ou seja animal, a gente vai estar fazendo um esquema de vigilância. Hoje a gente tem um sistema de notificações do SUS, que são os sistemas de notificação compulsória. Então, a partir do momento que a gente tem um relato de algum sintoma, que pode ser um sintoma de relevância epidemiológica, a gente tem que fazer a notificação compulsória desse indivíduo, porque ele vai ser monitorado de uma forma mais específica, mais próximo do serviço de saúde. Então, os veterinários entram com a observação dos animais, os agentes de saúde humana, como médico, biomédico, enfermeiros, os técnicos de saúde em geral, eles também entram nessa parte de vigilância da saúde, visando o acompanhamento específico desse paciente, para que se ele desenvolva alguma patologia, e essa patologia seja uma patologia infecciosa, a gente tem que agir para minimizar as transmissões e monitorar essa transmissão. Então, quando a gente estava na época da Covid, que a gente tinha um sistema de monitoramento do paciente, que ele era restrito, que ele tinha que ficar em isolamento, isso era um monitoramento de saúde.
Então, hoje, quando a gente tem um ataque de cachorro, por exemplo, na rua, e esse paciente ele tem que ficar em reclusão, em observação, a gente está fazendo um serviço de monitoramento da saúde. Então, a gente está monitorando a partir do serviço médico veterinário, do serviço médico humano, os dois vão entrar em contato para salvar vidas, seja a vida daquele cachorro, para entrar com um tratamento, se é que pode ser tratado da raiva, né? Na maioria dos casos a gente sabe que infelizmente não consegue, e na vida humana a gente entrar com as profilaxias de tentar barrar a evolução desse vírus, que é também no humano é um vírus muito agressivo. Então, quando a gente tem esse sistema de notificação, esse sistema de monitoramento, a gente conclui que a gente tem um sistema de saúde. E a partir do sistema de saúde, do sistema de vigilância de saúde, a gente consegue fazer esse trabalho de monitorar tanto a saúde animal, que vai refletir na saúde humana, quanto a saúde humana, que também reflete na saúde animal. Não, certo, ótimo. A gente também trouxe outra pergunta. A gente vai ter também justamente uma só da raiva para falar sobre a raiva, porque é uma das que a gente mais conhece, né? Das mais conhecidas. A próxima pergunta é: por que que a vacinação de animais ela é importante também para a vida humana? A gente tem que entender o que é a vacina, né? Então, a vacina ela é um fármaco que ela vai treinar o nosso organismo ou o organismo do animal diante de um possível ataque. Então, esse ataque ele pode vir por conta de uma bactéria, fungo e por aí adiante. O mais comum das vacinas prevenir são os ataques virais e alguns tipos de ataques bacterianos. Então, a partir desse momento que a gente treina aquele indivíduo, vamos pegar de novo o caso da raiva, que a gente treina o organismo do cachorro que foi vacinado com raiva, os sintomas de raiva nele, ele vai ser minimizado ou até mesmo não vai ser infectado com a raiva. Às vezes ele tem contato com o vírus, mas a carga viral que ele foi submetida é mínima e aquela imunidade que ele foi submetido a partir da vacinação foi o suficiente para neutralizar aquela carga viral. Então ele não vai ter vírus. Então, a partir do momento que a gente entende que a vacina ela promove saúde, a gente tem aí um crescimento na produção de carnes, a gente tem um aumento na produção de, do, do, do produto animal como um produto para o homem, né? Então a gente tem aí, principalmente vamos supor, no gado, a gente tem aí a vacinação da febre aftosa, que protege esse gado da febre aftosa, que a partir desse momento a gente tem uma maior produção de carne e a gente tem um maior acesso a esse alimento. Então a gente pode falar que a vacina, ela não é só uma segurança sanitária, ela é uma segurança sanitária, é uma segurança de saúde, ela é uma segurança alimentar, porque quando a gente fala de animais, principalmente animais voltados para o abate, lá na frente, esse animal ele vai ser um alimento para o ser humano. Então, se ele não tiver em condições perfeitas de saúde, condições mínimas sanitárias, esse animal não pode ser ingerido, ele não pode ser abatido e consumido. Então, a partir do momento que a gente começa a vacinar ele, a gente começa a expor eles ao treinamento da vacina, vamos dizer assim, a gente tem aí um aumento de produção de carne, uma maior disponibilidade de carne no mercado e um mais fácil acesso a esse macronutriente que é a proteína animal. Entendi, entendi. Ótimo. Vamos para outra pergunta aqui. Além da responsabilidade de zelar da saúde dos pets, os médicos veterinários exercem papel de verdadeiros agentes de saúde pública. Qual seria essa importância do papel de um veterinário para combater doenças transmissíveis de animais para humanos? Essa pergunta a gente fez porque muita gente acha que o veterinário só vai tratar do cachorrinho, essas coisas, e não tem nada a ver com a nossa saúde também. Mas a gente sabe que é importante. A gente quer que você fale um pouquinho mais sobre essa importância. Essa importância do médico veterinário, ela é tão, vamos dizer assim, negligenciada, que muitas das vezes
As pessoas não sabem a função de um veterinário, por exemplo, num abatedouro, num frigorífico, numa granja. Então, as pessoas acham que é só colocar o animal ali dentro daquele recinto, da água, da comida, e daqui 6, 7 meses a gente leva esse bichinho para o matador e aí a gente produz a nossa carne. E não é bem assim. Então, o veterinário ele vai entrar nessa vigilância de saúde, monitorando a saúde desse animal, enquanto frente a infecções bacterianas, fúngicas, virais. A proteção desse animal começa na mão do veterinário, ainda na granja. E quando ele chega no abatedor, ele de novo passa por uma inspeção veterinária. Esse animal de novo vai ser inspecionado e vai ser liberado para o abate. Então, quando a gente tem o veterinário de ponta a ponta, a gente não está falando que ele é um agente específico de saúde só do animal, porque a ação do veterinário no âmbito do cuidado daquele animal, principalmente no animal voltado para o abate, ele reflete na saúde e na segurança alimentar dessas pessoas. Então, quando a gente tem um bom profissional capacitado, um auditor de sanitário, nos ambientes, a gente consegue certificar que aquela produção é uma produção segura para consumo. E, além disso, vamos supor que vamos nos levar para o lado dos pets ainda, a gente ainda tem as doenças que acometem os animais pet, que também acometem o homem, no caso de leishmaniose, toxoplasmose. Então, são doenças específicas de animais que, se não são tratadas e controladas, elas também vão pular para o ser humano. E isso é uma função do veterinário prever essa ação dessa patologia para que ela não ocorra, tanto no caso dos pets, né, quanto também nos animais de produção. Certo. Só uma opinião mesmo. Você acha que se tivesse um veterinário ali no meio dos cientistas, teria evitado o Covid ou não? Muito provavelmente sim, porque o Covid é um caso bem recente, bem forte de uma zoonose, né? Que foi até então foi um animal silvestre que foi consumido, foi levado para um mercado. Esse mercado, em condições adequadas para a circulação daquele vírus, fez a propagação. Então, o veterinário ele teria testado a saúde daquele animal, se ele estaria apto para aquela situação. Ele teria entrado também às vezes não no meio científico ali, mas se ele tivesse um veterinário vigilante no mercado, por exemplo, que ele interferir, esse animal não tem procedência, ele não tem assinatura, não se sabe de onde que ele está vindo. Esse animal não pode ficar perto de outros animais, esse animal não pode ser consumido por humano. Vamos fazer os testes nele, esse animal não tem aptidão para ser consumido. Então, a partir disso, desse olhar veterinário, esse animal, a doença em si, Covid, poderia ter sido evitada assim, muito possivelmente. E é um caso clássico de zoonose, uma zoonose grave que a gente teve. E se a gente parar para pensar, nas maiorias das grandes epidemias, das grandes pandemias, está envolvido um animal, né? Por exemplo, o HIV, a gente sabe que é um vírus que pulou dos primatas para os homens. A gente sabe que a peste foi uma propagação em massa do agente da peste pelos ratos. A gente sabe que o Covid teve origem silvestre. Então, a gente tem essa noção que as principais pandemias mundiais elas têm uma origem no animal que não foi monitorado e esse agente ele pulou para o homem. Então, a gente precisa pensar muito nisso, na importância do médico veterinário na inspeção sanitária, na vivência sanitária que a gente vive, né? Porque o veterinário ele não é só o médico do cachorrinho, mas ele é um escudo, muitas das vezes um escudo para o homem.
Agora a Luene vai continuar com as perguntas. Uhum. A próxima pergunta é: a gente tem a vacinação contra a raiva. Por que que a raiva ela pode ser tão perigosa para nós? A raiva, ela é uma encefalopatia, né? Ela é um vírus que causa uma encefalite, uma encefalopatia grave, e ela tem uma letalidade muito alta. Ela tem próximo de 100% de letalidade. Então, a vacinação da raiva, ela vai entrar na tentativa de reduzir essa letalidade ou até mesmo extinguir a doença raiva, uma vez que a gente vai treinar o organismo do cachorro para combater aquele vírus, porque o vírus no cachorro ele é hospedeiro, no homem ele já é fatal. Então, a gente não tem casos de hospedagem do vírus no ser humano, mas a gente tem casos de hospedagem nos mamíferos, como morcegos, ratos, é, no próprio cachorro, nos gatos. E aí a gente entende que a partir do momento que a gente está treinando esses indivíduos para combater essa infecção, a gente tem um sucesso aí na minimização ou na erradicação da transmissão dessa doença. A gente sabe que é uma doença que tem uma mutação muito rápida. Todo ano a gente tem a vacinação contra a raiva. E aí a gente tem que observar isso. Por que que ela é tão importante? Porque ela é uma vacina que, se não for administrada certa, com atenção, é uma zoonose de importância muito grande para a gente, porque em casos humanos a raiva é extremamente letal, no cachorro também, mas ele ainda tem uma taxa de sobrevida dependendo do tratamento que ele receber. Mas no homem, a letalidade da raiva é muito grande. Certo, agora a próxima pergunta. Como a população pode se proteger mais e como pode melhorar a nossa imunidade em relação a isso? A questão de proteção da população, ela vem a partir de medidas de conscientização. Então, um instrumento desse aqui de podcast, ele vai levar a informação para as pessoas, ela vai conscientizar, e a partir da consciência você constrói a educação de ir atrás da vacinação, de medicação, e o que for necessário para o tratamento ou prevenção daquela doença. E aí a gente tem que entender a prevenção como o principal fator de evitar a doença. Porque depois da contaminação, só nos resta o tratamento. E pode deixar sequelas, né? Então, a gente tem aí um histórico de pessoas que tiveram algum tipo de zoonose e que essa zoonose deixou uma sequela, seja uma lesão grave na pele, seja uma lesão neurológica, algum tipo de lesão. Então, para evitar-se a lesão, para evitar-se a sequela, a gente precisa prevenir. E as iniciativas de prevenção são essas: conscientização, levar a palavra científica para a comunidade. E, e a questão também da imunidade, ela se dá através de bons hábitos, né? Então, bons hábitos de higiene, os bons hábitos de alimentação, bons hábitos de sono, isso são os principais que vão levar a uma boa imunidade, porque a imunidade ela é um sistema, então a gente precisa dar suporte a esse sistema, e aí entra alimentação equilibrada, hábitos de higiene, lavar as mãos, a vacinação em si, porque a gente precisa treinar o nosso sistema imunológico para as doenças rotineiras, né? Então, vamos supor, no caso humano, vacinação contra a dengue agora, né? Que é um caso que está alarmando, as vacinações contra a Covid, gripe, são vacinações importantes para se manter a saúde, a imunidade em dia, né? E nos casos dos animais também, a gente tem
as vacinações obrigatórias, se eu não me engano, parvovirose, né, para os filhotinhos, aí tem a de raiva todo ano. Então, isso garante um sistema de imunidade sadio. Então, a partir desses momentos que a gente tem o contato com a vacina, contato com o profissional capacitado, a gente tem uma orientação a gente tem uma noção de saúde, de imunidade. Só uma perguntinha, por exemplo, como que a alimentação ela pode interferir na nossa imunidade? Uma alimentação desbalanceada, por exemplo, ou uma alimentação de procedências duvidosas, ela ela é grave, né? Uma alimentação desbalanceada ela não vai te fornecer todos os nutrientes, macros e micronutrientes necessários para uma boa formação ou uma boa manutenção daquele indivíduo. Já os alimentos de procedência duvidosa, a gente pode até puxar o lado da veterinária, porque são alimentos, em maioria, que vão estar contaminados. E essa contaminação vai trazer algum tipo de zoonose. Então, carnes mal cozidas têm o risco de contaminação por parasitas igual teníase. A gente tem aí a falta de higiene, por exemplo, na manutenção dos criadouros, né, de animais que estão próximos a leitos de água, também a contaminação desses leitos de água. Então, o veterinário ele tem essa função de também preservar a saúde do homem nessa questão, porque não é só eu falar de imunidade aqui se eu não tenho os agentes da imunidade, que é a saúde, né? Que é a saúde em si, que é o veterinário zelando pela saúde, não só do animal, mas pela saúde do homem, os agentes de saúde humana zelando pela saúde pessoal e da saúde alheia. Então, isso é muito importante. Em relação àquelas pessoas que se negam a vacinar, o que que a gente pode estar fazendo? Porque a vacinação é importante, mas tem gente que se nega porque acha uma coisa perigosa, vamos se dizer. Então, nesses casos, a gente tem a questão do livre-arbítrio, né? Você é livre para não se vacinar, mas, infelizmente, a gente tem dados, evidências científicas, probatórios que a falta de vacinação para essa pessoa é um risco. E essa pessoa ela não representa um risco só para ela representa um risco comunitário, porque a partir dela a gente tem um reservatório. Pessoas que não se vacinam, ela tem uma chance maior de estar disseminando doenças, porque ela não se preveniu. Então, aquele agressor, aquele agente de agressão, ele vai entrar nessa pessoa e vai fazer dela uma fonte de contaminação. Seja ela, vamos supor, o Covid, a gripe, a dengue. Então, a pessoa que não tem uma proteção, que ela não está protegida, ela se torna, então, um perigo para a sociedade. Então, a pessoa que não se vacinou, ela é uma grande responsável, não só com ela, como com a sociedade em geral. Não, certo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quais são os tipos de zoonoses que são as mais perigosas, ou seja, que devem ter mais atenção para não propagar? A zoonose de maior importância, né, médica hoje, lembrando os casos de enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o caso da leptospirose, a gente tem aí que com essas enchentes é muito perigoso. A gente tem que lembrar que as doenças zoonoses não são só de animaizinhos, animais, né, tipo cachorro, gato, cavalo, o gado em si, mas também a gente tem que lembrar que zoonoses também são de insetos, porque eles também são animais. Então, a gente tem hoje o surto de dengue, tem o surto de zika, chikungunya, febre amarela. Então, são doenças de muito impacto social, porque elas demandam uma força de tarefa do sistema de tratamento muito grande, e elas são doenças de importância
elevada, né? Então, a dengue tem uma taxa de letalidade até razoável. Temos aí a leptospirose, que também tem uma taxa de letalidade um pouco elevada. Então, a gente tem que prestar atenção. E outras zoonoses de muita importância, e a gente tem a leishmaniose, a toxoplasmose, principalmente nos casos de gestante. A gente tem a raiva, que já foi falada aqui mais cedo. Deixa eu lembrar aqui. Pessoas que trabalham muito com gato, principalmente felinos, a gente tem uma tendência da esporotricose de ser passada de felinos para os humanos, nas arranhaduras e tudo. É até um nome popular na esporotricose como a doença do gato, porque é uma doença que é comumente transmitida por gatos, né? A esporotricose, e ela é uma doença fúngica sistêmica muito importante, muito grave, dependendo da situação que esse paciente chega no serviço de saúde, e ela é de extrema importância, né? Tem histoplasmose também, que vai acometer os aventureiros aí, né? Os caverneiros, né? Que gostam de uma visita na caverna e tudo. Então, são doenças que têm uma grande taxa de letalidade se a gente não tratar ela devidamente. Ou se ela não tiver uma grande taxa de letalidade, ela tem uma taxa de deixar as pessoas com sequelas importantes, igual no caso da leishmaniose, você pode até ter amputação de membro, no caso de toxoplasmose, cegueiras e por aí vai. Por exemplo, a gripe aviária, ela é muito perigosa para a gente? A gripe aviária ela entra no grupo das síndromes respiratórias graves, né? Então a gente tem a gripe aviária, o H1N1, tem a gripe comum, né? E tem hoje o Covid. São hoje os três principais causadores de síndromes respiratórias agudas graves. E então, essa gripe aviária ela tem uma relevância médica muito importante, tem uma relevância social muito importante, ela tem uma relevância zoonose muito grande, porque é um vírus que tem uma facilidade de pular do animal para o homem. Tem risco de E essa é uma ser facilidade muito pandemia? grande. Toda essa, o novo vírus que está circulando de gripe aviária, ele ainda está em monitoramento. Então, já foi achado focos dele em alguns lugares, né? Mas a gente ainda não pode falar em pandemia ou epidemia, porque os casos que ele pulou do animal para o homem ainda são casos isolados. A gente tem uma epidemia quando esses vírus começam a circular entre os humanos. Então, se ele estiver localizado em uma determinada região pequena, controlada e tudo mais, a gente vai chamar de epidemia. Se esse problema começar a passar as barreiras nacionais, começar a apresentar em outros países, aí a gente tem um caso de pandemia, né? Mas, no momento, a gente classifica esses surtos, né, como endemias, que são pequenos acontecimentos, mas ainda não é um vírus de classificação de pandemia, mas ele tem chances sim, de virar uma pandemia, sim. Não, certo. Vou aqui para a próxima pergunta. Quais são os maiores desafios que enfrentamos ao lidar com surtos de doenças em animais? E como podemos garantir que as pessoas recebam as informações necessárias para se manterem seguras? Igual você falou também do podcast, né? Que chegando em outras pessoas, elas vão ter mais cuidado, né? Mas fala um pouquinho mais para a gente. Então, como é que a gente vai lidar com essa situação dos animais, né? Das doenças, dos surtos dos animais? Então, é a função do veterinário identificar que aquele grupo de animais, então, um lote de animais que está sendo destinados para a criação de abate, eles sejam monitorados para que aquele problema não siga para frente.
Então, vamos supor, no caso de aves, né, para abate, se tiver constatação que aquele lote está contaminado, a gente precisa tratar aquele lote para ver se ele vai receber cura. E se caso não receber cura, talvez seja o caso de fazer o sacrifício em massa daquele lote. Inutilização total daquele lote de animais, porque ele não serve para consumo humano. Então, o veterinário ali nessa vigilância, ele está prezando pela vida, pela saúde dos terceiros, né? E a importância desses serviços de comunicação, de levar a mensagem da ciência, igual podcast, publicações, revisões científicas, é justamente isso. Eu acho que o trabalho do podcast, principalmente, desembaraçar as informações acadêmicas, que muitas das vezes tem uma linguagem pesada, uma linguagem massiva, não é uma linguagem muitas das vezes acessível. Então, esse podcast ele vai trazer a oportunidade de simplificar essa linguagem, de aproximar a academia de ciências para a sociedade. E a partir do momento que a gente tem essa aproximação, a gente tem um nível maior de consciência da comunidade, a gente tem uma maior participação da sociedade e, consequentemente, a gente tem níveis elevados de saúde, porque é um paciente que começa a se proteger, ele tem consciência do que ele pode e não pode comer, do que ele tem que fiscalizar, porque muitas das vezes o produto ele sai da fábrica em condições aptas, mas ele chega no mercado em condições inaptas. E o consumidor, se ele não tiver o conhecimento, ele vai consumir aquilo de forma contaminada e vai passar mal, ele vai ficar doente. Então, o papel da ciência é levar essa informação para que, mesmo que tenha uma contaminação que tenha sido, por exemplo, do abatedor até o mercado, aquele indivíduo ele possa identificar aquela contaminação e não consumir aquele material, entendeu? Então, é de importância. A gente previne doenças quando a gente educa a pessoa a como lavar adequadamente as hortaliças. A gente evita contaminações cruzadas dentro da cozinha quando a gente fala para o paciente que ele não deve lavar a carne, por exemplo. A gente também vai evitar contaminações de parasitose, gluteníase, quando a gente fala para o nosso paciente, olha, você não pode comer carne crua, você tem que comer carne, mas tem que comer carne cozida, devidamente aquecida, porque senão vai dar os problemas da teníase, circose e aí por adiante, né? Por exemplo, que você falou aí de lavar a carne. Qual o problema que tem nisso? Muitas das vezes, principalmente na carne de frango, ela é naturalmente contaminada por salmonela. Uhum. E a partir do momento que a gente lava essa carne, esse respingo de água de frango vai respingar por todo o ambiente da pia, principalmente da pia. E muitas das vezes as pessoas não têm uma outra bancada para cozinhar, ela tem aquela bancada da pia. Então, tudo que está em cima da pia está contaminado com a salmonela. Então, mas eu vou colocar tudo no fogo. Tá, beleza, mas e a salada que você vai comer que você não vai levar no fogo? Ela foi contaminada com salmonela, entendeu? Então esse é o risco. A gente faz contaminações cruzadas dentro da cozinha sem a gente nem perceber. Sem a gente perceber. E essas contaminações cruzadas são as mais graves, porque são as que a gente não sabe de onde veio, não sabe o que é, e o tratamento ela é por sintomas. A gente vai tratando um sintoma aqui, tratando outro sintoma ali, e é onde chega no níveis de ter que internar o paciente, dependendo da resposta que ele está tendo diante daquela agressão. Uhum. Não, certo. Interessante saber disso, porque assim, tem muita gente que não sabe. Eu mesmo já vi pessoas lavando carne, porque não sabe, né? Talvez não tenha entendimento. Por isso que é importante as redes sociais e propagar isso, né? Tá sempre falando desses assuntos. E é isso, aqui a gente finaliza as nossas perguntas. A Luane vai falar alguma coisa, Luane? Eu só ia falar, só que eu acho que é muito importante mesmo passar essa informação tanto na televisão quanto nas redes sociais, porque, tipo assim,
até esse podcast, para quem vai ver, pode trazer alguma informação que ninguém, tipo assim, que a pessoa que esteja assistindo não saiba. E, tipo assim, a gente aprende muita coisa que era, tipo assim, depois que a gente entende, parece tão óbvio que a gente aprende a ter costume. Por exemplo, eu, depois que eu comecei a estudar mais, assim, sobre contaminação, essas coisas assim, eu, tipo assim, tô a todo momento com alguma paranoia, lavando a mão, tendo costume, alguma coisa assim. Por isso que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem e terem noção da gravidade da situação. É só isso que eu ia falar mesmo. E principalmente da salmonela também, porque a salmonela está presente em vários alimentos, né? Não é só no frango. Então, acho é bem importante. Nas nossas aulas, a gente já falou bastante sobre ela. Falando também, até uma curiosidade, que não pode deixar o ovo na porta da geladeira, né? Tem que sempre deixar ali mais guardadinho. Aí, finalizamos aqui. A gente quer agradecer você por ter participado com a gente, viu? Muito obrigado. Eu que Luane, agradeço a oportunidade. a Luane vai falar alguma coisa, Luane? Não? Aí a gente vai finalizar aqui, a gente vai estar postando, a gente vai mostrar para nossa professora. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, foi uma honra, a gente aprendeu muita coisa, foi muito interessante. E é Muito só isso que a obrigado. Eu gente que tem a agradeço. agradecer, tá Eu bom? também Muito queria obrigado. agradecer de coração sua participação, viu? Muito obrigada por ter ajudado a gente aí. E é isso. Você está me Nada, eu ouvindo? que agradeço. Acho que alguém falou alguma coisa O aí. Você Vinícius. está me ouvindo? Sim. Sim, agora Ah, eu estou. consegui arrumar meu microfone, então. Igualmente também falar aí, eu também acho muito bom ter muita coisa que você tocou em questão da saúde, que é importante todo mundo saber, né? E levar conhecimento a várias pessoas através de podcast e dar alerta para as pessoas procurar entender mais sobre outros assuntos, outros tipos de contaminação, como evitar para não correr muitos surtos de doenças e tal. É importante mesmo, porque esse movimento de levar a ciência para a sociedade é um movimento de responsabilidade nossa enquanto acadêmicos. Eu já fui acadêmico, eu já passei dessa fase, mas eu ainda continuo no serviço de conscientização. Então, é responsabilidade da gente que está na academia, que já passou pela academia, levar a informação correta para a sociedade, porque senão a sociedade ela fica desassistida do básico, do básico. E o básico é o que evita as contaminações, evitam as exposições. Então, quando a gente tem um serviço de conscientização eficiente, a gente tem menos visitas ao hospital por conta de coisas, entre aspas, supérfluas. Por exemplo, então, eu sou no caso da contaminação cruzada da lavagem de frango. É muito comum as pessoas lavarem frango antes de cozinhar. E não é uma prática muito bem adequada, né? A Coloca o gente frango para descongelar debaixo da água da pia. não, é cada absurdo que a gente vê com o tal do frango, coitado, que só eu penso em passar isso. É igual, tipo assim, quem mexe com cozinha, aí fala assim, ah, não vou colocar o frango para lavar porque contamina. Aí pega, manuseia a faca, vai lá, lava na pia, a água lá, vai e manda no frango. O que que adianta? Existe uma contaminação cruzada de tábuas que é muito importante, principalmente no âmbito domiciliar, porque em restaurantes isso é mais fiscalizado. Mas no âmbito de domicílio, isso não é fiscalizado, e aí a mesma tábua de carne, ela vai picar, no mesmo dia, ela pica o tomate da salada, o alface, pica o frango, pica o tempero, e muitas das vezes as pessoas não lavam a tábua e nem a faca de uma picada para outra. Ela vai picando ali, vai cortando as coisas, e quando é festa já cortou um frango, já cortou um tomate, já cortou tudo. E aí o tomate você pensa assim, não, agora ele vai pelo menos cozinhar esse tomate, né? Não, ele vai cru pra salada. Ele entrou em contato com aquela aguinha do frango lá na tábua, e ele tá indo contaminado com aquela aguinha do frango pra salada. E aí é batata, salmonelose vem com tudo. Isso é Os verdade, isso aí pequenos já falaram na detalhes. nossa aula também. O ideal mesmo é que a gente tenha facas, né, que aguentam ser lavadas com muita frequência, tábuas específicas para cada coisa, então tábua para ave, tábua para
carne de gado, porque as contaminações cruzadas, principalmente no domiciliar, é o que a gente mais vê em pronto atendimento. São pessoas que tiveram infecções alimentares por comida feita em casa, principalmente. Às vezes a gente fala, assim, nossa, porque eu comi aquela coxinha assim, tá. Mas não é, às vezes é uma contaminação que você fez dentro de casa. E você não percebeu. É verdade. Vamos finalizar aqui, então, pessoal? Certinho? Tudo certo? Tudo Sim. certo. Então, a gente já agradeceu, né? Você. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo, tá bom? Eu que agradeço. Precisando Tá? também. Tá bom, Certinho, obrigado. então. Tchau, Tchau. tchau.